pior do que a crise da Dilma. É isso que os números estão mostrando hoje dentro do mercado e precificando títulos que podem ser incríveis oportunidades, mas mostra um risco importante. Repito, o que os números estão mostrando hoje é que a crise atual é pior do que aconteceu na crise da Dilma. Será mesmo? Vamos analisar esses dois pontos e, acima de tudo, as oportunidades que podem estar diante de nossos olhos. Vamos entender. Antes de tudo, nosso muito obrigado, em meu nome e de toda a equipe. Este canal, sendo o YouTube o principal, e os outros nossos já atingem entre 3 e 4 milhões de pessoas por mês. Porém, metade das pessoas que assistem de forma recorrente ainda não se inscreveram no canal. E vocês não têm ideia como isso é importante pra gente. O YouTube distribui ainda mais esse conteúdo em um momento onde querem que você pense de acordo com uma burocracia quer que você pense. E não refletindo, trazendo o senso crítico. Portanto, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, não custa nada, é grátis. E isso nos ajuda e muito nesse trabalho diário. Pois é, vamos entender então os números. Durante a crise do governo da Dilma, aquela pataquada que foi, e não consigo achar outra palavra, aqueles fundamentos macroeconômicos de Guido Mantega, matriz macroeconômica simplesmente patética, que levou o PIB a cair 7% em 2 anos. Foi a maior crise em números nos últimos 120 anos no Brasil. Simplesmente impressionante. A dívida PIB veio crescendo já a partir do governo, especialmente a partir do governo Lula 2, com todo aquele monte de corrupção e tudo que foi gerado de superávit no Lula 1 por conta do boom de commodities. Infelizmente, não investimos naquilo que é produtividade de longo prazo. Grande parte foi para manter uma mentalidade antiquada marxista dos governos de Lula e toda a corrupção que já foi descoberta. Já no governo de Dilma, o déficit continuou aumentando e assim de maneira exponencial. Superávit passou a ser déficit sistemático, passamos a ver controle de preços. A Petrobras, que era a 7ª maior empresa do mundo em 2010, passou a ser a empresa mais endividada do mundo em 2015. Impressionante, as geradoras e distribuidoras de energia completamente quebradas por conta do controle estapafúrdio de preços que nunca funcionou na história. A dívida PIB do Brasil veio crescendo e atingiu ali no auge da governo Dilma por volta de 70% do PIB, um pouco abaixo disso. Como eu falei, o PIB caiu 7% em 2 anos e todo o controle de preços. Isso levou, inclusive, o impeachment dela, uma vez que ela teve que maquiar contas e fez as pedaladas fiscais. Algo que eu já falei em vários outros vídeos que esse governo está fazendo também. Mas as taxas que, especialmente os títulos de renda fixa e claramente na Bolsa de Valores as ações mostram como oportunidade, estão piores hoje, focando em renda fixa, do que estavam ali no auge do governo da Dilma. Claro que falando aqui em valores nominais e taxas de juros reais. Vamos entender aqui, eu estou olhando para o lado porque eu estou com todos esses números que eu vou compartilhar com vocês na tela. Basicamente, o que nós vemos hoje são taxas de juros nos títulos de renda fixa do governo, título de dívida do governo, extremamente altos. E vamos focar aqui naqueles títulos que pagam inflação mais uma taxa de juros. Mesmo pagando níveis de juros recordes dos últimos anos, como veremos, ainda não conseguimos atrair os investidores institucionais com grande fluxo. Não conseguimos atrair os investidores estrangeiros para esse tipo de alocação. Nós vimos, obviamente, o Ibovespa, que atraiu mais de 60 bi esse ano, depois já tivemos uma saída nos últimos dias, mas de qualquer maneira, os títulos públicos de renda fixa ainda não viram uma entrada massiva de capital estrangeiro. E os números mostram isso. Veja, taxas de juros acima da inflação de 8% ao ano é o segundo maior juros real do planeta Terra. Vale lembrar, o que é a taxa de juros real? É a taxa de juros nominal menos a inflação. Só que esses títulos têm uma particularidade. Se você carrega até o vencimento, você tem um rendimento lá no final que você contratou no início. Só que se você sai antes do vencimento, você pode sair com ágio, com ganho, ou com deságio, com prejuízo, mesmo sendo renda fixa. Ou seja, se você sair antes e os juros futuros subiram porque o risco aumentou, o valor presente cai. Eles são inversamente proporcionais. Em um momento de melhoria de risco,
os juros futuros caem e o valor presente sobe. Portanto, sempre em caminhos opostos. E o que nós vimos nos últimos tempos, claro, muito pela irresponsabilidade fiscal, porém também agravado pelos últimos dias da crise, da guerra, coisa que eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso, todos os juros futuros, ou seja, todos os títulos públicos de cada um dos países subiram de forma importante. Fiz um vídeo detalhando isso, dos Estados Unidos, do Japão, de todos os países da Europa, do Brasil, enfim, todos. Mas aqui no Brasil nós veremos que o problema ele é muito doméstico. Veja, essa é a tela aqui que eu extraí do BTG. Nós utilizamos na Portfel os mais variados bancos, a escolha do cliente. O que eu particularmente mantenho as minhas alocações é o BTG, uma opção pessoal. Pois é, essa é a tela aqui do BTG. Inclusive eu vou deixar o QR Code na tela para falar com a minha equipe e comigo diretamente a respeito dos investimentos. O que nós vemos aqui na tela são os títulos públicos, ou seja, quem empresta dinheiro para o governo para ter um retorno naqueles títulos chamados NTN-B, Nota do Tesouro Nacional Série B, ou seja, ele te paga uma taxa de juros mais a inflação. Inflação mais 8, por exemplo. Não importa quanto seja a inflação ao longo do período, ele vai te pagar essa inflação mais 8% de juros ao ano. O que nós vemos é que você encontra títulos pagando acima de IPCA mais 10. Claro que o vencimento é mais curto, tem uma alíquota de imposto de renda maior, mas ela vai caindo até que você encontra uma média ali de títulos até 10 anos de IPCA mais 8. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas nesses patamares. Repito, o segundo maior juros real do planeta Terra. E só paga a taxa de juros maior porque o risco é maior. E por que o risco é maior? Basicamente pelo risco fiscal. O governo gasta muito mais do que arrecada, portanto, a dívida continua subindo. E aqui tem esse ponto importante. A composição da dívida pública brasileira, 48%, é dívida atrelada à Selic. E a Selic é a taxa de juros básica da economia. Se a taxa de juros sobe ou mantém alta como está, significa que o estoque dessa dívida, ou melhor, quase 50% do estoque dessa dívida que é corrigida pela Selic, também sobe, o que transforma a dívida total do Brasil, que ultrapassou 10 trilhões de reais, em algo que não para de crescer. E por que a taxa de juros é alta, a Selic? Porque o governo gasta mais do que arrecada. Consequentemente, o Banco Central precisa manter a taxa de juros alta para frear o consumo, senão a inflação simplesmente explode. O governo pisa no acelerador e o Banco Central precisa puxar o freio de mão. E nós vivemos nesse eterno limbo que é o Brasil. O governo populista gastando mais do que arrecada, onde deveria gerar superávit, ou seja, gastar menos do que arrecada, que é o programa do Milei, que é o programa de todo e qualquer governante responsável. São poucos, mas de qualquer maneira é importante você passar essa mensagem de que você vai gastar menos do que arrecada, vai ter sobra e, portanto, você tem condições de honrar as suas dívidas. No Brasil, a gente continua vendo a dívida que não para de crescer e hoje já ultrapassou 80% da relação dívida-PIB, quando a média dos emergentes é de 60%. E o próprio FMI já falou que antes de 2030 o Brasil atingirá 100% da sua dívida. Portanto, você é mais arriscado quando você emite dívida e você precisa emitir, uma vez que você gasta mais do que arrecada. Portanto, alguém precisa te emprestar dinheiro para você fechar essas contas. Quando você é mais arriscado, a taxa de juros que os investidores exigem para te emprestar dinheiro é cada vez maior. Dessa forma, vocês leram a exaustão que um fluxo importante de capital de estrangeiro entrou no Brasil nesse ano. Vale lembrar que eles mandam 2% do patrimônio dos fundos deles lá fora, que para nós é um caminhão de dinheiro e para eles é uma fração muito pequena. Porém, entrou 65 bi. Já saiu algo como 10 bi esse ano. Da forma que entra, sai. É investimento para aproveitar esses preços mais baixos. E eles foram, grande parte, para a Bolsa, para ações de primeira linha. Ações que não vão quebrar. Petro, Vale, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, ações de primeira linha. Esse fluxo entrou, puxou a Bolsa para quase 200 mil pontos, agora já recuou, nesse momento que eu estou gravando, sexta-feira agora, 1h30 da tarde, está em 170 mil pontos, então um recuo importante de quando bateu 200 mil pontos há um mês atrás mais ou menos, e foi justamente quando os gringos começaram a colocar o lucro no bolso dessa alta expressiva que teve.
O dólar também saiu de 6,30 naquele patético começo do ano de 2025, quando a Haddad veio a público e fez o anúncio do IR, mas subindo impostos na outra ponta. O dólar foi a 6,30, voltou para casa dos 4,90 e agora nesse momento trabalhando a 5,17. Mas as NTNBs, os títulos públicos atrelados à inflação, como eu expliquei, eles vêm se mantendo nessas taxas entre 7,5% e 8% de juros reais, ou seja, 7,5% e 8% acima da inflação. Nesse período todo que estamos falando, desde o final de 2024, em nenhum momento eles foram negociados abaixo de inflação mais 7. E aqui tem um ponto importante, presta atenção nisso aqui que é importante. Existe algo que é chamado de inflação implícita. A inflação implícita é algo mais técnico. É quando você pega os juros futuros num determinado vencimento, ou seja, quanto que o mercado está precificando que os juros vai estar, por exemplo, em 2035. Você pega o mesmo título público NTNB em vencimento em 2035 e pega a diferença entre quanto o mercado está precificando que a Selic estará em 2035 e subtrai os juros real dessa NTNB. A diferença é a inflação implícita. Quando nós pegamos o gráfico agora dessa inflação implícita, ele não para de crescer, ou seja, o mercado está projetando uma inflação maior nos próximos anos. Veja esse primeiro gráfico agora aqui, que você tem a inflação implícita de 3 anos, a inflação implícita de 5 anos e a inflação implícita de 10 anos. Esse pico que vocês estão vendo aqui foi justamente na eleição do Lula, depois ela caiu, voltou a subir ali em janeiro de 2025, quando o dólar bateu 6,30 e agora subindo novamente com um risco fiscal importantíssimo. Ou seja, a inflação implícita para daqui 5 anos está em 5,7, para daqui 10 anos 6,2, quando a meta do Banco Central é de 3, com margem de erro de 1,5 ponto percentual até 4,5, ou seja, já fugiu da meta e o mercado tem medo que o governo tenha que alterar a meta de inflação. É aquele típica coisa petista. Ao invés de ir atrás da meta, vamos alterar a meta para que se torne cada vez mais fácil você atingir uma meta, sendo que os gastos públicos cada vez são maiores e eles precisam gastar mais para tentar se reeleger, portanto, uma bomba relógio. Quando nós olhamos esse segundo gráfico, é o juro real da NTNB, ou seja, quanto que eles estão pagando, o governo, para atrair capital nesse título público, IPCA+, com vencimento de 5 anos e de 10 anos. Olha a alta expressiva que nós vemos agora. E os títulos públicos estão pagando por volta de IPCA mais 8, como a gente mostrou ali naquela primeira página do próprio BTG. 2 pontos aqui que eu gostaria de mencionar. O primeiro delas é que, se voltarmos no gráfico, os títulos públicos com vencimento de 5 anos estão pagando taxas mais altas do que os vencimentos de 10 anos. Isso significa que o mercado está precificando um risco maior no curto prazo do que no longo prazo, o que reflete, basicamente, o ciclo fiscal e a bomba fiscal que temos em nossas mãos. Consequentemente, os investidores exigem uma taxa de juros maior para os títulos mais curtos do que para os mais longos, o que matematicamente não faz o menor sentido. Mas isso acontece em alguns momentos de história onde o risco é maior no curto prazo. E aqui o segundo ponto é o que é mais importante. Estamos vivendo o período mais longo dos últimos anos em que a taxa de juros real desses títulos já se mantém por 22 meses consecutivos nesses níveis entre 7,5% e 8%. Sabe quanto tempo durou na crise da Dilma? Entre 8 e 10 meses. Agora nós já estamos entre 20 e 22 meses. Ou seja, há uma precificação de que o risco fiscal é sistematicamente pior agora. Claro, o espaço fiscal de endividamento está cada vez menor ao longo do tempo. É o ciclo econômico que eu sempre falo, onde mostram as grandes oportunidades de alocação e os grandes ciclos, como foi, por exemplo, em 2005, depois de uma grande mudança, quando entrou Temer, fazendo as mudanças econômicas, essa taxa caiu de maneira rápida, portanto o valor presente desses ativos explodiu. Se olharmos de 2015 até agora, foi o melhor investimento que você pode ter feito em uma determinada classe de ativos, entre renda fixa, bolsa ou CDI, uma vez que os juros futuros caíram tanto que o valor presente explodiu. E eu acredito que possamos viver isso da mesma forma agora. Claro, há o risco de reeleição, eu particularmente até o momento não estou acreditando, e aqui esse ponto é importante. A Selic hoje está em 14,5%. Se você retira a inflação e o imposto de renda, você tem algo como 9,2% mais ou menos de Selic líquida ao ano. 9,2%.
Quando o título público está pagando inflação mais 8, no curto prazo você não vê uma grande atratividade para entrar nesses títulos. Uma vez que os fundos não querem tomar riscos adicionais, que eles também, obviamente, ganham se superarem o CDI, que é o benchmark deles, consequentemente não leva muito fluxo. Os gringos preferem alocar em ativos de primeira linha na bolsa, que é mais rápida essa liquidez, uma vez que a marcação a mercado, isso que eu expliquei para vocês, você pode sair com prejuízo antes, pode ser comprometedor para eles no curtíssimo prazo, então a maior liquidez na bolsa com ativos de primeira linha acaba atraindo mais esse fluxo. Então, sem atrair grandes fluxos, essa taxa continua mais alta, o que no meu entender é uma grande oportunidade. De novo, não é uma sugestão de alocação, façam o seu due diligence, se quiser me coloco à disposição para falarmos a respeito, para conhecer o teu perfil, mas eu tenho feito esse tipo de alocação. E eu gosto de aplicar a teoria contrária quando sinais começam a aparecer. De novo, os fundos precisam dar um retorno acima do CDI para ganhar determinada taxa de performance. Portanto, eu tento olhar além do óbvio. A mesma coisa com o fluxo dos estrangeiros, como eu lembrei agora. E vale lembrar que os fundos de pensão no Brasil já estão lotados de NTNB na carteira. E eles têm um espaço para isso dentro das carteiras. Então eu acho que qualquer mudança política fará com que as taxas de juros caiam vertiginosamente, as taxas de juros futuras, como mostramos, e o valor presente deles suba. As oportunidades aparecem de tempos em tempos. Há um risco? Claro que há um risco. Eu tenho optado pelos de vencimento mais curto pelos motivos que eu citei, mas de qualquer maneira, as oportunidades passam sempre olhando campos políticos e qualquer mínima mudança na responsabilidade fiscal trará importantes avanços para a mudança da curva de juros, da moeda, da estabilidade de preço, da geração de emprego, e tudo isso acaba sendo refletido nos preços. Quando a notícia sai no jornal, ela já é velha. Pense, reflita e compartilhe. Isso nos ajuda diariamente. Seguimos.